Olá, pessoal da Gula. Estamos aqui hoje em Curitiba, no Roadshow da Vini Portugal, e aproveitei para conversar com uma especialista, não apenas em vinho português, mas em vinho, uma grande amiga e craque no que faz. Estou aqui com Sandra Zotz, é um prazer estar contigo aqui, Sandrinha. Imagina, obrigada a você pelo convite, é uma honra participar com vocês aí desse momento, né, de vinhos portugueses aqui na cidade. Foi um espetáculo, aliás, o evento, né? Vamos começar falando dele. Deu Foi. tudo certo. Foi uma beleza. Foi um espetáculo, recorde de público, muito produtor conversando com o consumidor, muito vinho diferente, novidades no mercado. Foi incrível, foi incrível. As masterclass. Eu fiquei impressionado, as masterclass, as duas que nós fizemos lá, com overbooking. Overbooking, assim, né? Overbooking. Não parava de entrar. Não parava de entrar, tinha uma hora que eu falei assim, onde é que esses caras vão botar essas pessoas? Foi maravilhoso mesmo. Ainda bem que tinha bastante vinho, ninguém ficou sem provar nada. Não. Foi um... Portugal está sempre no mercado de Curitiba, né? E sempre, todos os eventos são super bem aceitos. É um tipo de vinho que conquistou o mercado, conquistou o consumidor, pela qualidade, pela tradição, por tudo que entrega. Então foi sucesso ontem. E aonde que o vinho português conquistou o coração do pessoal aqui de Curitiba? O que o vinho português tem de especial, ou o que os portugueses fizeram de trabalho para conseguir essa condição? Olha, eu acho que a gente fala muito em custo-benefício, né? Quando fala de vinho, a pessoa quer beber um bom vinho e não pagar tanto por isso. E querendo ou não, os vinhos portugueses acabam chegando, dos europeus, acabam chegando aqui para nós num valor um pouco mais acessível. Não todos, claro, né? Toda regra tem exceção, mas eu acho que o consumidor se identificou não só por preços acessíveis, mas principalmente pela qualidade que esse vinho entrega. Então, vinhos que não necessariamente são de uvas que a gente conhece, né? Vinhos diferentes, blends de regiões distintas, mas vinhos muito bem feitos, vinhos corretos, vinhos que entregam o prazer na taça. Eu ia falar negócio de uva em Portugal, uma brincadeira. É brincadeira. São mais de 250 que os caras têm, fora a diversidade entre as próprias uvas e tudo mais. Agora, é engraçado. Eu lembro, não faz tanto tempo assim, era difícil convencer as pessoas a tomar vinhos de blend, por cima as pessoas achavam que vinhos com blend que era ruim, né? Coisa era pior ruim. que o vinho varietal, e a galera queria Cabernet Sauvignon, Malbec, Pinot Noir, de vez em quando, só uma pessoa mais esclarecida queria, mas a maioria das pessoas nem gostava tanto assim de Pinot, Chardonnay, essas coisas, e Carmener, nossa... Era difícil emplacar ali um Touriga Nacional, ou um corte ali, mesmo de vinha velha do Douro, não era fácil, não. Aqui em Curitiba também era assim? Sem dúvida. Também era bebedor de uva? Eu acho que o consumidor passou por isso, né? Eu acho até que é uma evolução. Porque, querendo ou não, o mundo mostrou mais as uvas francesas. Então, quando você falava, nunca bebi vinho, mas eu já ouvi falar em Cabernet. Né? E aí a pessoa meio que pegava isso como referência e bebia aquilo mesmo sem saber o que estava bebendo. O fato é que o consumidor é muito curioso, pelo menos aqui eu sinto isso. No Brasil então, né? Nós somos. Nós somos. E nós somos um mercado aberto, né? Então a gente encontra, graças a Deus, vinho do mundo inteiro. Então o consumidor gostando de vinho, sendo curioso, ele está aberto a isso. Né? Então ele vai, ele prova, e aquilo que eu falei, se você encontra qualidade, não importa de que uva que é, importa a qualidade que você está bebendo, né? Então, muito mais do que um rótulo, muito mais do que uma marca, é a qualidade que você vai encontrar naquela garrafa. E uma coisa que talvez as pessoas precisem se tocar mais é que a uva sozinha não faz o vinho, né? Não. O vinho é feito de uva, mas a uva está inserida dentro de um contexto onde tem o clima, onde tem os solos, onde tem a microbiologia do lugar, onde tem a mão do homem, o que ele vai fazer com aquilo tudo que ele tem na mão. Ou seja, você pode botar a mesma uva na mão de dois caras diferentes, vai ser dois vinhos diferentes. Como receita de qualquer receita de comida, né? A receita é a mesma, mas um vai colocar uma coisa antes, outra depois, e o resultado nunca vai ser igual. A gente sabe, sim, que o vinho nasce da uva, né? Então, ter uma matéria-prima de qualidade, ter uma matéria-prima de excelência é fundamental.
Porém, como você falou, tem muita coisa que envolve, né? E o vinho, ele é do parreiral até o consumidor. Então, tem muitas fases, muitas nuances, né? E essa questão que Portugal faz tão bem de mesclar uvas, longe de preconceito, né? Mas no fim das contas, para melhorar a qualidade do vinho que você bebe. Mesclar uvas, mesclar, né, vinhos, né, desculpa, de origens diferentes para fazer um produto melhor. Essa é a regra principal. A uva é importante, mas o fator humano é fundamental nessa evolução e nesse acompanhamento. Dito isso, dessas 250 e tal uvas que Portugal tem, diz aí algumas das suas preferidas. Tem muitas. E por que elas são preferidas também? De uvas brancas, eu sou apaixonada pela Alvarinho, que é responsável pelos vinhos verdes de alta qualidade, vinhos longevos. Eu gosto muito do Encruzado, do Dão, porque entrega vinhos robustos, encorpados, vinhos que têm uma acidez viva e que te convidam a comer, né, uma gastronomia interessante junto, e vinhos também com boa longevidade. E a gente não pode deixar de fora a Arinto, que acho que está sendo a grande estrela de Portugal ali no desenvolvimento, né? Porque você tem acidez, você tem frescor, você tem riqueza aromática, e é uma uva encantadora, tanto sozinha quanto nos blends, né? Ela está numa fase, assim, é coisa de mercado, né? A gente tem hoje em dia o mercado valorizando muito vinhos mais ácidos, e ali tudo tem acidez para dar e vender. Isso. E das tintas? As clássicas, né? Touriga Nacional, pela sua riqueza aromática floral, pela cor que entrega, pela delicadeza de tanino. A tinta Roriz ou Aragonês, que a gente encontra de norte a sul, também é uma uva que entrega complexidade, já tem uma proposta um pouco mais séria, digamos assim, né? Mas que são belos vinhos, né? Tem tantas uvas. Touriga Franca, tinta barroca, tinta amarela, tintucão, e assim vai, né? Então, Jaén. Então, eu adoro os nomes. Rabo de ovelha, tintucão. Tem a Touriga brasileira lá. Periquita. Os nomes são os melhores. É sensacional os nomes das uvas portuguesas. Eles sabem direito. Nem eles sabem. Agora, isso aí era complicado. Eu lembro no começo, olha, não faz muito tempo, mas no começo dos anos 2000, tudo, os produtores iam em feiras, por exemplo, nos Estados Unidos, e tinham muita dificuldade por conta dessas uvas que eles usavam e por conta de, às vezes, nem saberem exatamente quais são as uvas todas que estão no vinho, que fazem parte do vinho, especialmente quando são vinhos de vinho velha. Eles tinham dificuldade de explicar o conceito. O americano não conseguia entender o nome das uvas. Imagina um americano tentar falar trincadeira, não vai conseguir. Era complicado, não era fácil, não. Eles sofriam bastante. Tinha muita dificuldade de conseguir quebrar certas barreiras. Hoje em dia, felizmente, eu acho que o fato também de Portugal, o país Portugal, ter entrado na moda como destino turístico, acabou dissipando um monte de nuvens ali que tinha no mercado do vinho, facilitou o trabalho. Além do excelente trabalho que a Vini Portugal faz na promoção. Isso eu ia comentar. Eu acho que a Vini Portugal, ela consegue atuar em grandes mercados consumidores, né? Então, assim, aqui no Brasil mesmo todo ano tem evento, tem feira, tem produtor vindo, tem divulgação a respeito do vinho português. E outra, turismo, né? Que as pessoas estão indo mais a Portugal, estão visitando vinícolas, estão curtindo o país. É um país acessível, de idioma. Já foi mais barato, né? Como a gente já comentou. Mas, aquelas assim, coisas que o boom do turismo faz, né? Os preços sobem. Portugal está caro hoje. Mas de qualquer maneira ainda é um país um pouco mais acessível. E querendo ou não, isso ajuda a divulgar, inclusive, as regiões, né? Porque antes as pessoas falavam Lisboa, Porto, ficavam nesse eixo. Hoje não. Então ir pro Algarve lá para passar férias. Não, exato. Hoje não. Hoje a pessoa já quer passar ali no Alentejo, já quer ir para a Serra da Estrela, já quer passar no Dão, já quer
ir pro Douro, né? De repente se hospedar numa quinta. O Douro não tinha nada aquilo ali de turismo, eram muito poucas opções que tinham. Hoje, meu Deus do céu, uma atrás da outra, eu já não consigo mais acompanhar. Ele já quer se hospedar na quinta, ele já quer fazer o passeio de barco pelo Rio Douro até o Porto. Então, assim, Portugal desenvolveu de uma maneira, assim, a gente que tá no vinho há mais tempo, né? Acho que nos últimos 10, 15 anos, ele deu um salto de qualidade, de divulgação, de entrega mesmo, né? E é isso que é importante, às vezes, talvez um produtor português ou um importador, sei lá, fique ainda um pouco pensando, mas pô, ainda não estou vendendo tanto quanto eu gostaria. Eu acho que é muito importante que eles não percam de vista o recorte histórico. Porque a gente está falando de um período relativamente curto, de 20 e poucos anos. Eu lembro de quando fazia esse tipo de palestras fora da Europa, seja na América ou seja na Ásia, a gente às vezes tinha que mostrar que Portugal ficava mesmo na Europa. Nem isso as pessoas sabiam. Então tinha que mostrar o mapa ali. Não, aquele ali é Portugal, tá vendo? Essa é a Europa e ali é Portugal. E hoje em dia, a gente em pouco mais perto ali de 20 anos, saiu de ter que provar que Portugal ficava na Europa, porque ninguém sabia, tinha ouvido falar, a um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. Então, o cara tem que olhar esse recorte histórico e pensar, opa, já foi muito pior. Já. Não, e Portugal está demonstrando tudo, né? Gastronomia, vinho, natureza, cultura no geral, né? Eu acho que é um país que tem muito esse apego às tradições, à família, à boa mesa. E querendo ou não, quem que não gosta disso, né? Então, atrai um público cada vez mais apaixonado. E realmente, você vai para Portugal, você se identifica. Eu não tenho descendência portuguesa, eu tenho descendência italiana, mas eu acho que qualquer brasileiro, quando chega em Portugal, se identifica. Porque a gente, querendo ou não, foi colonizado por portugueses e a gente herdou muita coisa que é exatamente igual o que eles fazem lá, a gente faz aqui, né? Então, pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Você se identifica estando em Portugal. Então, é um turismo legal, é um turismo leve, né? Você come bem, bebe bem. É um país, vamos tirar as capitais, mas é seguro. O povo é muito afável. Então, assim, tudo de bom. Comer, beber, né? E Sandra, você você é enóloga também. E se você tivesse que fazer vinho em Portugal, que região você escolheria? Isso é difícil. É difícil? Assim, eu vou mais pelo, acho que, se eu pudesse fazer um blend de regiões, mas eu acho assim, eu gosto muito da região do Dão, por conta dessa questão de ser vinhos não com tanta extração de cor e tudo mais, mas vinhos com uma acidez, com uma elegância, vinhos que te permitem tomar uma garrafa tranquilamente, né? Já passou a fase de querer aquele vinho concentrado, potente e tal. Agora, claro, a gente tem que admitir a qualidade do Douro, a qualidade da Bairrada, a qualidade do Alentejo é indiscutível, né? Mas talvez eu acho que eu apostaria ali até pela Touriga Nacional, que eu falei que é uma uva que eu gosto, pela Encruzado. Então talvez eu ficaria no Dão. Já tem um monte de brasileiro fazendo vinho lá. Tem a Juliana Kelman, tem o Marcelo do Textura, tem o pessoal do Domínio do Açor. Você juntar lá esse time. É um terroir bacana, assim, né? Sofre menos influência marítima, menos influência do continente, proteção das serras, tem a questão do solo, que também é importante. Então, assim, eu acho que você consegue uvas mais frescas, uvas com uma complexidade maior e com potencial de guarda, né? Eu sou adepta a vinhos com a mínima intervenção possível, deixar o que a natureza pode oferecer. E eu acho que o Dão poderia facilitar um pouco isso. Eu gosto muito de lá também, viu? É uma região incrível. Agora, né, quando você está no Alentejo, você tem um outro patamar, né, de uva um pouco mais madura e talvez a questão da acidez tem que procurar numa altitude um pouquinho maior.
tem que acompanhar de forma diferente. Mas é uma questão de se adaptar ao lugar que você está, né? Sem dúvida. Se você está num lugar mais quente, você vai buscar ferramentas, elementos que possam te entregar o que a natureza não te dá com tanta facilidade. Mas assim, admiro todas as regiões, porque eu acho que a diversidade de produtos que a gente consegue dentro de Portugal é incrível. Né? Então a gente tem espumantes, brancos, tintos, rosés, fortificados, né? Então aguardentes, vínicas. Então assim, é um universo num país extremamente pequeno. Né? Então o que eles conseguem realmente fazer ali é surreal. E é tradição, né? E de conseguir manter essa tradição. Eu acho que Portugal se perdeu 30, 40 anos atrás, a história, né, lá de Salazar, que fechou as fronteiras, proibiu tudo, mas a questão é que quando Portugal entrou na comunidade europeia, eles renasceram, né, e renasceram da melhor forma, né? Então, monte de projeto de vinícola nova, recuperação de vinhas velhas, valorização dessa tradição que estava esquecida, né? A gente falou de pisapé, a gente falou das ânforas, né? Tem um monte de gente aqui. Você gosta de vinho de talha? Olha, é um vinho diferente, porque ele tem uma extração, né? Um vinho complexo, estruturado. Não é um vinho que eu bebo sempre, mas sempre que possível eu provo e admiro, porque é entender como o vinho nasceu, né? E é engraçado, porque tem o vinho de talha mesmo, esse tradicionalzão do Alentejo, e tem vinhos que envelhecem ou que estagiam em algum momento em ânfora, mas que não necessariamente são de talha. Aquele estilo de vinho de talha. Agora, eu lembro que quando... a primeira vez que eu fui fazer uma palestra com vinhos de talha que a gente tinha para mostrar. E tô tentando lembrar que cidade foi, mas enfim, foi no Brasil. E aí, explicando o vinho de talha, como é que ele era feito, né? Põe na âmpora, de forma menos interventiva possível, bota aquele negócio na âmpora. Fecha. Faz umas remontagenzinhas e no dia de São Martim vai lá. Abre e vê o que deu. Abre aquilo ali e bebe o troço. Aí a senhorinha, depois que acabou a palestra, achei que todo mundo tivesse entendido bem, ela falou assim, eu só não entendi uma coisa. Por que fazem vinho da Itália no Alentejo? Pelo amor de Deus. Por que fazem vinho da Itália no Alentejo? Porque não é Itália, é talha. Tá bom. As coisas que acontecem. Já deve ter ouvido muitas também nesse troço. Conta uma aí que você ouviu. Ai, meu Deus, lembrar uma agora? Não precisa dar o nome do santo, não. Conta só a história. Só um milagre. Assim, não tem nada a ver com vinho português, mas há muitos anos atrás, eu trabalhava numa empresa que tinha loja de vinho e final do ano aquela loucura de ajudar na loja e tal. E aí nós tínhamos uma pilha de vinhos, né, assim, e todo mundo conhece o tal do reservado, né, que é um marketing chileno que fez com que o vinho chegasse no Brasil com muita força e a muitos consumidores. E aí a pessoa chega e pergunta assim, tem mais desse vinho? Tipo, 50 caixas à exposição. Aí eu falei, nossa, o que será que a pessoa quer, né? Aí ela falou, não, é que eu queria uma garrafa. Eu falei, sim, a gente tem. É que esse aqui eu achei que estava reservado. Ah, meu Deus do céu. Aí eu achei que não estava disponível para venda porque estava reservado para alguém. Eu falei, não, senhora, é o nome do vinho, tá no rótulo. Ah, tá, então eu quero uma garrafa. Tá reservado para a senhora, inclusive. Reservado especialmente para a senhora. Muito boa essa. Essas histórias são muito boas. Né? Lembro um amigo meu, Duda Zagari, ele tinha uma loja lá em Botafogo, no Rio, chamada Confraria Carioca. E a gente fazia as degustações da revista Programa, fizemos muitas lá, na revista Programa do finado Jornal do Brasil, onde eu escrevia. Aí, eu lembro uma vez, a gente tinha acabado, estava lá, e chegou um cliente, o Dudu levantou, foi atender, o cara falou, eu queria um chutney. Um chutney, ok, um chutney. Aí ele mostrou lá onde é que tinha um chutney de manga, um chutney de não sei mais do que. Não, quero um vinho chutney. Vinho chutney. E a gente ficou olhando, aí o Duda me perguntou, ô Dallas, o que é um vinho chutney? Eu falei, chutney.
Chutney, aquela uva, Chutney. Aí quando ele viu a garrafa de Chardonnay, aqui, ó, esse aqui, Chutney. Era Chardonnay. Era Chardonnay! Nossa, eu pensei em Chateauneuf do Papo. Já foi mais longe. O Chutney era o Chardonnay. Duda Zagari, lembra disso? A gente estava lá. São coisas do mundo do vinho. São. A gente que dá muita palestra, né, conversa com muita gente, sempre tem história para contar. E o vinho nos propicia isso, né? Porque aí às vezes você pega uma turma, tá todo mundo quietinho, né? Depois começa a beber, o pessoal sabe, às vezes fala mais do que a gente. É verdade, né? Aí começam as coisas todas. Mas é legal, porque essa cultura do vinho no Brasil, ela tem crescido muito, né? Então, na pandemia, a gente deu digamos assim, a gente se revolucionou, né? A grande revolução do consumo do vinho no Brasil veio com a pandemia. E se a gente pensar, né? Por que as pessoas beberam mais? Porque ficavam em casa, porque cozinhavam, porque ficavam com a família. E que tem tudo a ver com vinho, né? Com essa tradição. Então, o brasileiro está apreciando. Por mais que estejamos, de certa forma, nessa onda de que o jovem está bebendo menos, que as pessoas estão mais fit, né? Que ninguém quer beber. Um fit falso, né? Porque se a gente parar para pensar, é verdade que os jovens bebem menos, mas nunca se drogaram tanto. Então, que fitness é esse? Que saúde é essa que o sujeito não bebe uma taça de vinho no jantar, mas toma um monte de bolinha... para ir dançar até 4 horas da manhã, ou sei lá o quê. Ou às vezes até de manhã, os caras bebem, vão dormir cedo, porque já tomaram todas antes. Então, isso é uma falsa geração de saúde, né? Tem isso. Mas o fato é que o consumidor que gosta de vinho está cada vez mais curioso, está cada vez querendo conhecer produtos novos, enfim, e isso todo mundo ganha, né? O vinho brasileiro ganha, o vinho importado ganha, é o consumo como um todo, né? De você valorizar bons produtos, valorizar aquele custo-benefício que a gente falou lá no início, né? Você conseguir comprar um vinho, ter prazer com aquilo, conseguir pagar aquilo. Então, tudo isso, acho que a gente passou por essa pandemia e a pandemia trouxe... Às vezes você bebe menos, mas quer beber coisa melhor, né? Fazer melhores escolhas, você não quer beber só por beber, você quer conhecer um produto que você não conhece, uma região, uma origem, um blend, uma uva, enfim. E a gente tem visto esse aumento de consumo no Brasil consistente vindo desde a pandemia, efetivamente. Ou seja, é engraçado, porque justamente no momento em que principalmente os países europeus, os Estados Unidos... Tem reduzido o consumo. Ou seja, para variar, a gente está na contramão da história. É uma vocação do Brasil, mas nesse ponto até que nós estamos lá bem. Mas nós aqui temos crescido. E nesse contexto, essas ações de educação são fundamentais. E nesse ponto, Portugal dá banho. Eu não vejo nenhum outro país investir tanto em educação no Brasil quanto Portugal investe. Não só a Vini Portugal, mas também as próprias comissões regionais fazem ações educativas, masterclasses, palestras, enfim. Esse tipo de ação quase que durante o ano inteiro. Não é? É verdade. De todos, acho que nem vinho brasileiro faz tanta ação dentro do nosso... Nem vinho brasileiro. Não. Então, assim, eu acho muito legal esse trabalho que eles fazem de trazer essa cultura, de aproximar o produtor, de levar o produtor para a feira, para falar com o consumidor. E eles estão aqui, não digo todo mês, mas Curitiba tem pelo menos 1 a 2 eventos por ano. E a gente está falando de uma cidade, né? Então, o investimento deles na cultura do vinho como um todo é... assim, muito gratificante, é muito louvável, né? Porque eles fazem um trabalho incrível. E aí a gente pega de novo aquela coisa, se a gente faz um retrato de 20 anos, a gente lembra que o vinho português ele andou atrás, além dos chilenos e dos argentinos, dos espanhóis, dos italianos e dos franceses. Ou seja, era o sexto. E hoje em dia briga cabeça com os argentinos pelo segundo lugar. E se aproximando cada vez mais dos vinhos chilenos. Ou seja, não é por acaso isso. Essas ações educacionais, todo esse investimento no mercado brasileiro. Aliás, o Brasil
Sônia sabe bem, ou a Sandra, né? A gente está tanto com a Sônia. Né? Tem problema. A Sandra sabe bem. Sônia, um beijinho, Sônia. Sônia Vieira, da Vini Portugal, passou com a gente esse tempo todo. E foi ela que falou isso ontem, inclusive, na palestra. Para Portugal, se a gente tirar o universo do vinho do Porto, dos vinhos fortificados, que é um universo à parte, no Brasil sofrem muito por conta do preço, né, que a gente taxa mais esses vinhos que têm um volume alcoólico maior. Portugal tem como primeiro mercado o Brasil. O Brasil. Isso é muito bom. Isso, e assim, nós somos milhares, né? Então, o potencial de crescimento é muito grande. Se a gente conquistar um consumidor, né, de pouquinho em pouquinho, o consumo vai lá em cima. Né? Então, realmente, Portugal faz um trabalho incrível aqui e a gente está aberto a isso. O consumidor está aberto a isso. Quem que não gosta, né, de provar vinhos novos, regiões novas, falar com o produtor, conversar a respeito de vinho, né? Por mais que seja 2, 3 horinhas, mas é uma imersão. E aí você sai dali, você vai fazer o quê? Tomar vinho do país. Você vai buscar essa informação. Lá nesse evento nosso, muitos profissionais, né? E Curitiba vive uma cena muito rica na gastronomia, né? São muitos restaurantes, eu não consigo acompanhar, não vivo aqui, né? Então, sempre que eu venho, tem, caramba, um monte de lugar novo para visitar. Tem. O que está acontecendo aqui em Curitiba que deu esse boom na restauração? Eu acho que, assim, todo mundo fala, né? Teste um produto em Curitiba. Se der certo, pode levar ele para qualquer lugar do mundo. Porque, de certa forma, o curitibano é exigente, né? Então, assim, sempre teve o eixo Curitiba-São Paulo. A pessoa saía daqui para ir num bom restaurante em São Paulo. Hoje em dia, não. Hoje, porque antigamente você tinha, assim... Santa Felicidade, aquela coisa, né, mais italiana. Você tinha 2, 3 restaurantes mais tradicionais, mas não tinha muita culinária internacional. Eu lembro que a única restaurante, talvez, nesse perfil era a Manu, né? Exatamente. A Manu começou a revolucionar essa cena gastronômica, trazendo essa cultura um pouco mais não, né? Mais internacional, né? E aí você pega várias pessoas importantes ali, o Lenin Pagliano, o Ivan, o próprio Ivo Lopes, que passou por aqui, a Manu, e que foram, me perdoem os outros que eu não vou citar todos, mas enfim, gente que começou a valorizar os ingredientes locais, fazer uma comida de excelência, mostrar para o consumidor que ele não precisava ir a São Paulo, que aqui era possível isso, né? Então, hoje em Curitiba você tem gastronomia de tudo que é tipo, né? De várias vertentes, culinária asiática, indiana, internacional, mediterrânea, tudo que você quiser, árabe, você encontra aqui. Como é que o vinho português está inserido dentro desse contexto, nesse boom da restauração? Ele está conseguindo entrar nas cartas dos restaurantes ou ainda não entrou? Como é que está isso aí? Não, ele entra. Claro, depende do padrão do restaurante, né? Sem dúvida. Mas ele entra e faz bonito, né? No sentido assim... os sommeliers sabem o que estão colocando, eles sabem a aceitação desse vinho e a questão da acidez, de eventualmente não serem vinhos tão pesados, tão intensos, que vão conseguir harmonizar mais facilmente com o menu, com o cardápio. Então, o vinho português ele se insere muito fácil nas cartas. Né? Então, o preço, a qualidade, o estilo de produto... eu acho que tem porta aberta. Acho que hoje, se você pegar restaurante, pode ter vinho argentino, chileno e português. Pode não ter espanhol, pode não ter francês, pode não ter italiano, que às vezes acabam chegando aqui um valor bem mais alto, mas vinho de Portugal aparece praticamente em todas as cartas. Então, isso é muito legal. Do consumidor, né? É um desejo do consumidor. O sommelier ou o gerente do restaurante, né, quem cuida da carta, o consultor a colocar, né? Isso, sim. É referência. É referência. Então, você acaba
agregando valor à tua carta quando você oferece vinhos de Portugal, e que as pessoas têm essa... Até às vezes uma marca, um produtor que muita gente conhece, que muita gente valoriza, tá ali. A pessoa vai no restaurante e toma o vinho que ela quer. E dentro desse universo do vinho português, as pessoas já estão experimentando, provando vinhos de outras regiões, ou ainda está muito naquela dicotomia Douro e Alentejo? Querendo ou não, ainda tem essa... Douro, acho que a maioria tem essa visão de vinhos mais potentes, fechados, que tem que esperar bastante para tomar, e às vezes até mais caro, né? E isso se explica pela topografia da região, pela dificuldade que se tem. É caro, né? De produzir, é tudo manual, então não é simples. E o Alentejo, eu acho que ele conquistou mais fácil pelo fato de ser... É uma região quente também, mas aquela história, né? Vinho mais frutado, com tanino mais macio, vinho mais redondo, mais fácil das pessoas gostarem. Não que se faça isso lá, né? A gente sabe que tem grandes vinhos no Alentejo. Então, são duas regiões que acabam sendo referência. Porém, eu acho que a gente vê um aumento de consumo de vinhos da região de Lisboa, né? Porque, querendo ou não, Lisboa, Tejo, né? Que a gente comentou, apesar de não ser tão conhecida a região, mas algumas marcas que provêm dessas regiões que acabam chegando num preço mais acessível. Então, quando a gente pensa em supermercados, né, essa coisa da pessoa que toma vinho todo dia, não necessariamente no restaurante, eu acho que eles acabam tendo um giro maior a essas regiões que às vezes a pessoa nem sabe a região. Mas ela vai pela... Isso que eu ia perguntar. Então, isso aí seria muito mais um trabalho de marcas em si do que propriamente um conhecimento da região, né? Isso, eu acho que é mais o trabalho de marca, que a pessoa vai, identifica um rótulo que chame atenção, uma promoção a mais de um determinado rótulo que faz realmente que a pessoa compre. Aí compra, gosta, vai voltar a comprar, sem dúvida nenhuma, né? E o mercado para vinhos fortificados aqui em Curitiba? A gente sabe que o vinho fortificado no Brasil sofre com a taxação superior por conta Sim, o IPI é 15%, né? Por conta do volume alcoólico um pouco mais alto. Mas ainda assim, há mercado, há um bom mercado? Como é que é isso aí? Tanto na restauração quanto mais na... Eu acho que isso tem que ser melhor trabalhado, né? Então, assim, todo mundo conhece vinho do Porto. Mas se você vai nos restaurantes, poucos oferecem. Não que na carta não tenha. Na carta até tem. Mas não se tem esse hábito de tomar vinhos, eu vou falar até de sobremesas, e muito menos fortificados. É onde eu acho que, não sei se é só a nível Brasil, mas a gente peca nesse sentido. Que no mundo um pouco, porque na sobremesa, as sobremesas estão sumindo dos restaurantes. As pessoas estão comendo menos doce. Aí sim, acho que entra uma questão de saúde. E aí, aquele hábito de... Porque antigamente, quando eu era menino, e até tinha a entrada, o prato, às vezes 2, né? Sobremesa. E aí a sobremesa vinha com vinho de sobremesa, quer dizer, entrava um porto ali, e depois ainda ia finalmente pros engasgagatos, como diria o senhorzinho Malta. Mas ainda ia para um conhaque, para um calvados, para alguma coisa, para um destilado. Não existe mais isso. Não. Essa tradição, ela realmente em algum momento se perdeu, e acredito que tem a ver com a questão da saúde, menos doce e tudo mais, porque realmente não se tem esse hábito. Então, quando você faz um evento, que você faz uma harmonização e você coloca, a pessoa ama. Até porque né? Ela é surpreendida. Tanto vinho do Porto quanto vinho do Madeira, você não precisa usar só na sua mesa, pode fazer em qualquer etapa. Qualquer etapa, exatamente. Tem estilos para todos os momentos, né? Então, a pessoa se surpreende. Mas no dia a dia, ela não tem esse vinho em casa. Né? Então, é uma coisa que você vai no restaurante, você vendeu a sobremesa, nem todo mundo te oferece, para acompanhar, você aceita uma taça de vinho do Porto? Ninguém faz isso, ou quase ninguém. Né? Então, eu acho que teria que ser uma venda casada, um trabalho conjunto para agregar. Ou, tipo, não quero sobremesa, mas e uma taça de vinho do Porto, uma taça de vinho Madeira? Né? Então, eu acho que falta um pouco dessa cultura, né, ser resgatada, porque tá bom, não coma sobremesa, tome o vinho, tá tudo certo. O vinho é sobremesa. Vinho é melhor, sobremesa. Líquida, sobremesa é líquida, se for o caso, já que quer tomar desse jeito.
Não é não? O metabolismo vai ser até melhor. Sandrinha, esse papo tá uma delícia, mas infelizmente todo carnaval tem seu fim, Tem já seu diria fim. alguém que eu não me lembro agora. Estou citando a frase, mas não me lembro quem é que falou. Paciência, alguém falou essa frase aí, não fui eu que inventei. Então a gente tem umas sessõezinhas aqui que a gente costuma fazer nos nossos podcasts. A primeira agora é a disputa de pênaltis. Ai, meu Deus do céu. Então eu vou fazer um monte de pergunta para Não você, sou como se bom fosse de um futebol. pênalti. Pra bater ali, você responder na lata, não pode pensar. Tá. É aquela coisa que é assim, você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ixi, vamos lá. Tá bom? Vamos. Já que você é enóloga, já vou começar logo falando coisas de negócio. O que você jamais faria na produção de um vinho? Exagerar na madeira. Ah, gostei dessa resposta. Muito bom. Exagerar na madeira, você jamais exagera. Você acha que vinho e madeira com muita madeira Vinho é uva. estraga? Vinho é uva, né? Se você elabora um vinho e a madeira é o elemento principal, já era. Né? Você tá, muitas vezes, o excesso de madeira... Muitas vezes não. O excesso de madeira vai camuflar a aroma da uva, às vezes até a qualidade, um tanino mais duro. Então, assim, vinho é a uva, é o respeito à natureza, né? Então, madeira é bem-vinda, ajuda nas oxidações, faz o vinho evoluir, porém tem que ser bem dosado. Ele tem que ser complemento, não ator principal. E você prefere fazer uma vinificação oxidativa ou uma vinificação mais reduzida? Pensando num vinho de guarda, oxidativa. Então gosta do oxigênio. Deixa o oxigênio entrar. Eu acho legal. Eu acho que você cria algo diferente. Eu gosto de vinho mais velho, né? Então eu acho que favorece aí essa evolução, essa idade. Falando de vinho mais velho, então, diz um vinho que te marcou muito. Não precisa ser o melhor vinho da sua vida, mas um vinho que te marcou muito. Um vinho do Porto, que eu bebi o ano passado, 1805. 1805? Você lembra qual produtor? Então, é um produtor que não existe mais e que foi um vinho comprado no leilão da família real portuguesa, que eles trouxeram para o Brasil e que faz uns 25 anos que fizeram um leilão e uma pessoa comprou, um amigo comprou e oportunizou. Eu vou lembrar já o nome porque não é alguém que ainda está na cena dos vinhos do Porto. Mas é espetacular. Depois, se quiser, eu te mostro ali a foto. Espetacular. Então vamos lá. A pior harmonização possível. A pior harmonização? Ai, meu Deus. Isso é difícil. É tão bom comer e beber. Algo que não dá certo de jeito nenhum. Eu não gosto de peixes em conserva, assim, essa coisa do alite. Então, alite com qualquer vinho, para mim, é tenebroso. É a morte. Mas o alite, já que você não gosta, alite com qualquer coisa deve ser a morte, né? Se você não gosta de eu adoro. Mas... Não, tá bom, mas aí com vinho fica difícil, fica né? Pior ainda, Porque verdade. o sal ali fica... Tudo parece maresia para mim. Aí acaba com qualquer vinho. Desculpa quem gosta de alite. Mas... Não, e pronto, já que você falou em maresia, um vinho para beber na praia. Eu adoro vinho branco. Um vinho branco fresco, um vinho verde. Um vinho verde na praia. Espetacular. Muito bem, passou bem pela disputa de pênalti. E agora vem o momento Vinícius de Moraes. Ai, meu Deus. Primeiro, qual foi a maior insensatez que você já fez por causa de um vinho? Insensatez? Ai, não sei. Que seria uma insensatez relacionada a vinho? A gente fez isso com a Amanda Loio, grande Amanda. A Amanda falou que largou o filho dela para ir degustar vinho? Não, para estudar vinho. Para estudar vinho. Para estudar vinho do Porto. Ela largou o filho recém-nascido e foi para Portugal. E foi embora. Foi a maior insensatez que ela cometeu por causa de vinho. Não, assim, eu não sei, não saberia. Eu sei que você é uma pessoa muito sensata, mas deve ter feito alguma. Não sei, eu acho que... Sempre que possível eu tô no mundo do vinho, né? Falando de filho, vou pegar a onda ali da Amanda.
Quando eu engravidei, eu fiquei 80 dias na Europa passeando. E mesmo grávida, eu não deixei de visitar a vinícola, de provar vinho, claro que, né, cuspindo tudo fora. Mas eu não cancelei a minha viagem por conta disso, porque eu tinha programado naquele período e uns meses antes eu descobri que estava grávida. Eu falei, não, nós vamos mesmo assim, porque eu quero conhecer as regiões, os países, o que eu tinha que fazer. Então, talvez ter pensado mais no meu profissional naquele momento do que propriamente no bebezinho que estava vindo aí. Maravilha. Segunda, quem você levaria para passar uma tarde em Itapuã e com quem seria, e com qual vinho seria essa tarde? Seria brindada essa tarde? Bom, com certeza o meu marido, claro, que se eu não falar, ele vai reclamar. Então eu levaria o Claudinho e... Coisa boa. Dá um vinho só para Itapuã. Um espumantezinho com sol de Itapuã é uma boa combinação. Tá tudo certo. E por fim, quem é que você mandaria para Tonga da Mironga do Caboletê? Não vale mandar eu. Não, eu acho que é aquele consumidor que bebe sempre o mesmo vinho. Que bebe sempre o mesmo rótulo, que acredita que aquele é o melhor vinho do mundo, que não está aberto a novas experiências. Diz, amigo, vai. Vai para Tonga da Mironga do Caboletê. Vai, né? Tem tanta coisa boa. O Brasil tem tanta disponibilidade de rótulos, de marcas. Beber sempre verdade, o mesmo. Bem, tem o mercado do mundo inteiro aqui, né? Exatamente. Então, assim, abra. Concordo, viu? Abra a mente, né? Porque não tem... Esquece aquele vinho, vai provar outra coisa. Concordo. Sandrinha, que delícia de papo. Podia ficar mais umas 2 ou 3 horas aí conversando com você, Obrigada. mas a gente ainda tem coisa para fazer. Temos sim. É isso aí. Obrigada, Alexandre. Aliás, falando dessas coisas que a gente tem para fazer, pessoal da Agulha, é só ficar de olho na nossa gente, porque está tudo aí. Um abraço e até a próxima.